Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. A principal missão da ADECO é a de defender os consumidores cabo-verdianos e lutar para que as relações de consumo sejam cada vez mais justas. E a sua missão, enquanto consumidor, é a de estar informado, reclamar quando os seus direitos não são respeitados, ser um consumidor consciente e também apoiar a ADECO nesta causa, porque consumidores somos todos nós. Continue na nossa sintonia e seja um consumidor mais informado. Seguimos agora com os temas do programa de hoje. Convidamos a jovem Inês Lima para falar sobre o papel dos jovens rumo ao mundo sustentável, no âmbito do Dia Internacional da Juventude. Dicas de poupança de água com a rúbrica É de Boa Conta. Mitos e verdades sobre a ADECO, saiba se a ADECO é uma autoridade. Informação jurídica com o tema Qual a diferença entre um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços? Educação financeira para um consumo consciente apresenta as crenças negativas em relação ao dinheiro. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, conheça o dever de exigir um contrato ao solicitar uma prestação de serviço. Minuto do Consumidor sobre troca de produtos que não apresentem defeito. A ADECO responde. Realizando uma compra no estabelecimento comercial, um consumidor deparou com um produto com rotulagem em língua inglesa. Qual o seu direito? Em educação financeira, saiba como planear as suas férias sem risco para as suas finanças. Consumo consciente sobre o papel do cidadão comum para um futuro sustentável. E, para finalizar, a importância de associar-se à ADECO. Dia Internacional da Juventude. Os jovens têm um papel fundamental no caminho rumo à sustentabilidade, pois são eles que herdarão o mundo e enfrentarão os desafios ambientais e sociais do futuro. Suas ações e atitudes são cruciais para garantir um futuro mais sustentável. E para assinalar o Dia Internacional da Juventude, comemorado a 12 de agosto, este ano sob o lema Competências Verdes para a Juventude, rumo a um mundo sustentável, convidamos uma jovem preocupada com as questões ambientais. Inês Lima vai nos falar sobre o papel dos jovens rumo a um mundo mais sustentável. Como estamos fartos de ouvir, os jovens são o nosso futuro de amanhã e temos um papel importante para um futuro mais sustentável. E neste mês de agosto, o mês dos jovens, vou trazer alguns hábitos para encaixar no nosso dia-a-dia para este futuro mais sustentável. 1. Temos que priorizar a nossa saúde mental. Muitos vão pensar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas está tudo ligado. Quem não cuida da saúde mental tem tendência em não cuidar do que está à sua volta. Mas quem cuida da saúde mental indo à terapia, tendo uma alimentação saudável, tem tendência em cuidar de si mesma e do que está à sua volta. 2. Mudar hábitos em casa. Tudo do ser humano começa dentro de casa. A educação, os hábitos, etc. Então, é lá em casa que temos que começar a mudar os hábitos maus para termos um futuro mais sustentável. E hoje vou trazer algumas formas de fazer isso. 3. Informar-se. Informação é tudo. Não fazemos nada sem estarmos informados e temos de nos informar sobre o estado atual do meio ambiente para um futuro mais sustentável. Dizem que saber é poder. 4. Poupar água. Porque assim só não vai ser bom de pagar no fim do mês, mas também vai ser bom para um futuro mais sustentável. Podemos poupar água fechando as torneiras, arranjando infiltrações logo na hora. É tudo simples. 5. Reciclar. Toda a gente já comprou aqueles frascos de polpa de tomate, de vidro, que são lindos. Esses frascos dão para reutilizar. Para além de serem bonitos, são úteis lá em casa e bons para o meio ambiente. Garrafas, frascos, tudo serve. 6. Evitar usar o plástico. O plástico é um material que acumula muitas bactérias e não faz bem ao meio ambiente. Então, como eu falei sobre reciclar frascos de vidro, aqui vamos encaixar evitar usar o plástico. Podemos usar também as garrafas de metal,
ou de vidro para beber água. E hoje em dia ouvimos uma expressão muito famosa que são as ecobags. Ecobags, na tradução, são bolsas ecológicas. As ecobags são laváveis e muito úteis no dia a dia e também boas para o meio ambiente. Podemos usar bolsas específicas para compras ao invés de comprar bolsas de plástico, o que fica mais barato e bom para o meio ambiente. 7. Não deitar lixo no chão. Os nossos pais disseram-nos a vida inteira para não pôr lixo no chão e eles estavam certos. O lixo, com o vento, pode ir para o mar, pode ir para a atmosfera e isso não afeta só a nossa saúde, como o mundo à nossa volta. Quando um lixo cai no mar, um peixe pode alimentar-se dele e ele pode ir para o nosso prato. Quando pomos lixo no chão, as nossas cidades ficam sujas e muitas vezes a cheirar mal. E vamos ser sinceros, ninguém tem o interesse de andar numa rua suja e a cheirar mal. Foi por isso que eu trouxe-vos estas 7 dicas hoje, porque trabalhar para um futuro mais sustentável com o estado atual do meio ambiente não é nada fácil, mas se todos nós mudarmos uma pequena coisa no nosso dia-a-dia, já há uma grande diferença. Temos de juntar as nossas mãozinhas para um amanhã mais sustentável. Tchau! O verão traz calor e os gastos de água acabam aumentando. Por isso, é importante levar em consideração algumas dicas para poupar água. O engenheiro Marco Cruz, com a rúbrica Edboconta, traz para si dicas para o ajudar a reduzir os gastos de água em casa e reduzir o valor da sua fatura. O preço da água em Cabo Verde é bastante elevado e pode representar um grande peso nos gastos mensais de uma família. Por isso é importante mantermos cuidados e bons hábitos no seu uso para que a nossa conta com água não suba demasiado, especialmente neste período de verão. Vejamos algumas dicas. Primeiro, conserto de vazamentos. Regularmente, faça uma vistoria visual em todos os pontos de uso de água para certificar-se que não haja vazamentos. Verifique torneiras, autoclismos e canos de água. 2. Instale redutores de caudal. Os redutores de caudal podem diminuir muito os gastos de água no uso das torneiras. É fácil de instalar e tem um custo muito reduzido. No chuveiro, é também possível encaixar um redutor de caudal e encaixá-lo entre a saída da torneira para o chuveiro e a mangueira do chuveiro. 3. Diminuir gastos de água com autoclismo. Os autoclismos com dupla descarga são os que permitem maiores poupanças. Faça descargas completas apenas quando for mesmo necessário e não utilize a sanita como caixote do lixo. Caso não tenha um deste tipo ou não tenha a possibilidade de adquirir um mecanismo de dupla descarga, pode diminuir o nível de enchimento regulando o parafuso de plástico que comanda a boia. Só com este gesto pode poupar até 4 litros por descarga completa. 4. Poupança na cozinha. Evite lavar louças, frutas ou outros alimentos em água corrente. Prefira encher o lava-louça ou outro recipiente para as lavagens. Se tiver uma máquina de lavar louças ou máquina de lavar roupas, prefira o programa Eco nestes equipamentos, pois pode poupar 20% de energia e até 20% de água. Se tiver água quente de aquecedores solares, pode usá-lo nas lavagens para assim poupar na quantidade de detergente e no consumo de água. Poupança de água no jardim. Regue as plantas nas horas de menor calor, de preferência à noite, para evitar perdas por evaporação. Uma rega intensa, mas espaçada no tempo, é preferível à rega frequente, mas ligeira, pois nesta a água não penetra profundamente no solo. Não rega as folhas, mas apenas a zona das raízes, para diminuir as perdas por evaporação. Opte por um sistema de rega gota a gota, que consome menos do que a rega por aspersão. Aproveite a água de lavagem da fruta e dos legumes no jardim. Siga estas dicas e boa conta da água ficará mais baixo. O projeto Educação Financeira para um Consumo Consciente iniciou em junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres,
jovens e pessoas com deficiência a lidarem com o dinheiro e a desenvolverem competências que contribuem para uma sociedade com hábitos de consumo financeiro mais conscientes. Você precisa esclarecer dúvidas, ter acesso a orientações financeiras sobre orçamento familiar, crédito e poupança. Fique atento às nossas próximas atividades, onde vamos disponibilizar para todos os cidadãos de todas as ilhas um gabinete de orientação financeira. Vamos educar, informar e empoderar os consumidores vulneráveis através de ações de sensibilização e emitir programas televisivos sobre literacia financeira. Como viu, vitória da ADECO é vitória de todos os consumidores. Em informação jurídica, a jurista Janilze Oliveira vem responder à questão: qual a diferença entre um contrato de trabalho e um contrato de prestação de serviços? Saber o que difere esses dois tipos de contratos é importante, porque o contrato é uma ferramenta fundamental para assegurar que cada parte cumprirá com os seus direitos e deveres, ou seja, dá segurança jurídica para ambas as partes. O contrato de trabalho é aquele em que uma pessoa se obriga a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob autoridade e direção desta, mediante remuneração. No contrato de trabalho, o trabalhador obriga-se a prestar a sua atividade laboral, sob a orientação e fiscalização de uma entidade patronal. No contrato de prestação de serviço, é aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra parte certo resultado do seu trabalho, intelectual ou manual, com ou sem remuneração. A prestação de serviços ocorre quando o profissional presta serviços para uma empresa sem que haja um vínculo laboral, ou seja, o profissional presta sua atividade de forma autônoma e independente. Portanto, é possível diferenciar e distinguir um contrato de trabalho de um contrato de prestação de serviços. A principal diferença tem como base dois aspectos fundamentais: o objeto do contrato e a relação entre as partes. No contrato de trabalho, o trabalhador obriga-se a prestar a sua atividade laboral sob orientação e fiscalização de uma entidade patronal, isto é, a relação entre as partes é direcionada de forma subordinada. Já no contrato de prestação de serviços, o prestador obriga-se à obtenção daquele resultado, com autonomia e sem subordinação do poder de direção da outra parte. Analisando esses aspectos, podemos determinar se estamos perante um contrato de trabalho ou se estamos perante um contrato de prestação de serviços. A ADECO é uma autoridade? Saiba a resposta em Mitos e Verdades sobre a ADECO. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. A ADECO é uma autoridade? Mito. Pois a ADECO não tem direito ou poder de decidir e fazer obedecer. A ADECO é uma associação. Entende-se por associação uma forma jurídica de legalizar a união de pessoas com interesses comuns para o benefício dos seus associados e sem fins lucrativos. A ADECO é uma associação particular de intervenção cívica e de solidariedade social que desde 1998 cobre todas as áreas do consumo e a defesa dos consumidores de Cabo Verde. Promove a cidadania, o desenvolvimento sustentável e a preservação do ambiente e não prossegue fins políticos ou religiosos. Nesse tipo de organizações, o que mais importa são as pessoas que as compõem. No caso da ADECO, os associados e consumidores no geral. Associe-se e celebre connosco os 24 anos da ADECO. Porque consumidores somos todos nós. As crenças limitantes sobre o dinheiro agem no nosso subconsciente e, sem que percebamos, determinam a relação que temos com as nossas finanças. Definem a nossa qualidade de vida e, muitas vezes, o nosso sucesso ou insucesso.
É sobre este tema que nos fala hoje a rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente com Rosalina Lima. As crenças negativas em relação ao dinheiro. Crenças como o dinheiro não me traz felicidade, o dinheiro é a raiz de todo o mal. Os ricos são pessoas desonestas. Se são ricos, é porque fizeram algo de errado. Não dá para ter dinheiro do jeito que o país está. Para poupar, preciso ganhar muito dinheiro. Nunca vou conseguir pagar as minhas contas. Investimento é para os ricos. Desde a infância somos ensinados que o dinheiro é algo negativo. E ao longo da nossa vida vamos construindo crenças negativas em relação ao dinheiro que afasta o dinheiro da nossa vida porque estamos sempre a culpabilizar o dinheiro. É por causa do dinheiro ou por não ter dinheiro. Imagina que estás a cortar uma batata com uma faca e tu magoas o dedo. A culpa é da faca ou a forma como estavas a utilizar a faca? Aquilo que eu quero dizer é que o dinheiro é uma ferramenta que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Tal como uma faca pode ser utilizada para cortar comida, para alimentar uma família ou magoar alguém. O primeiro passo para o crescimento financeiro é a mudança de mentalidade, da forma como vemos e relacionamos com o dinheiro. Usa as plataformas digitais para contar-nos quais as crenças que te impedem de ter abundância na tua vida financeira. Até o próximo programa! O dever de exigir um contrato ao solicitar uma prestação de serviços. Informe mais sobre o tema na rúbrica dos seus direitos e deveres do cidadão consumidor com a jurista estagiária Andréia Soares. Dever de exigir um contrato ao solicitar uma prestação de serviço. O contrato é um instrumento jurídico que tem o objetivo de estabelecer direitos e deveres entre as partes que celebram algum tipo de negócio. Para uma relação de negócio satisfatória, respeitosa e duradoura, o contrato é uma ferramenta fundamental para assegurar que cada parte cumprirá com os seus direitos e deveres. O consumidor tem o dever de exigir do fornecedor que a relação de consumo entre eles seja selada com um contrato, por escrito, onde conste, além da identificação das partes, tudo o que foi acertado verbalmente. Tudo no contrato deve ser bem detalhado, como forma de pagamento, multas por atraso, prazos de conclusões e outros. Os termos e condições de pagamento devem ser declarados e devem indicar se o valor é pago antes da prestação do serviço ou após a conclusão dele. A maior vantagem de se formalizar um contrato de prestação de serviço está relacionada à segurança jurídica para ambas as partes. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Troca de produtos sem defeito. O estabelecimento comercial é obrigado a fazer a troca de produtos que não apresentem defeito? Saiba a resposta com a rúbrica Minuto do Consumidor. Questões sobre se é possível ou não realizar a troca de um produto que não apresenta defeito são frequentes. A tal lei de arrependimento que muitos falam. O que se pode dizer é que as lojas físicas não são obrigadas a trocar os produtos que não apresentam qualquer defeito. Contudo, se a loja informar ao consumidor que realiza a troca, ela deve cumprir. E nesse caso, o estabelecimento pode estipular as regras, como, por exemplo, exigir que seja mantida a etiqueta do produto, a apresentação da nota fiscal, estipular o prazo para troca, entre outros. As informações sobre a política de troca da loja devem ser apresentadas de forma clara ao consumidor no momento em que este for fazer a compra. Atenção, não confunda a política de troca do próprio estabelecimento com o direito ao arrependimento. O direito ao arrependimento só é obrigatório na situação de compra realizada fora do estabelecimento comercial.
como por exemplo nas compras feitas pela internet. Mas, aqui em Cabo Verde, a Lei de Defesa do Consumidor não prevê o direito ao arrependimento. Caro consumidor, esteja atento aos seus direitos e deveres e seja um consumidor mais consciente e participativo. Em caso de dúvidas e reclamações, pode e deve contactar a ADECO. Um consumidor quer saber qual o seu direito, pois, ao realizar uma compra num estabelecimento comercial, deparou com um produto com rotulagem em língua inglesa. Conheça melhor o caso e qual o direito do consumidor com o jurista Elvis Graça em ADECO Responde. Com base no artigo 11 da Lei da Defesa do Consumidor, o consumidor tem o direito a receber informação geral e particular sobre todos os bens, serviços e direitos oferecidos no mercado pelo fornecedor para consumo ou aquisição. Portanto, a rotulagem é considerada uma das principais fontes de informação para o consumidor em relação aos produtos que visa adquirir, uma vez que lhe permite, de forma consciente, realizar as suas compras. Por isso mesmo, o idioma na rotulagem deve ser em língua portuguesa, conforme prevê o artigo 27 do Decreto-Lei nº 67/2015, de 12 de dezembro, garantindo assim que as informações do produto sejam compreensíveis e acessíveis. Além disso, a violação desta norma constitui uma contraordenação a ser punida com coima. Tudo isto para garantir que os consumidores sejam adequadamente informados sobre a natureza, composição, quantidade, prazo de validade, condições de conservação e utilização dos géneros alimentícios. Portanto, ao adquirir um produto, o consumidor tem o direito de requisitar a rotulagem em língua portuguesa de acordo com a legislação vigente em Cabo Verde. Prezado consumidor, caso seja negado esse direito, você pode recorrer à ERIS ou à ADECO para registrar a sua reclamação. É chegado o período mais desafiador para as finanças pessoais, as férias, que trazem gastos adicionais aos compromissos financeiros das pessoas e famílias. Herman Freire, com a rúbrica Educação Financeira, apresenta agora dicas para planear as suas férias sem risco para as suas finanças. Planear as férias. Quem disse que férias incríveis precisam pesar no bolso? Vamos mostrar como é possível planear férias inesquecíveis sem estourar o orçamento. Afinal, a chave para uma viagem bem-sucedida está no planeamento inteligente e na criatividade. Defina um orçamento realista. Antes de começar a planear, determine quanto você pode gastar nas férias. Isso ajudará a guiar suas decisões e a evitar gastos excessivos. Lembre-se de incluir todas as despesas, como transporte, acomodações, alimentações, atividades e lembranças. Escolha destinos acessíveis. Explore opções de destinos que se encaixam no seu orçamento. Lugares menos turísticos podem ser igualmente encantadores e menos dispendiosos. Pesquise preços de passagens, hospedagem e atividades para encontrar as melhores ofertas. Flexibilidade nas datas. Seja flexível com suas datas de viagem. Voo e acomodações costumam ser mais baratos em dias e horários menos concorridos. Considerar viajar na baixa temporada também pode render economias significativas. Atividades gratuitas ou de baixo custo. Explore opções de lazer gratuitas ou de baixo custo, como caminhadas, praias públicas, parques e museus. Muitas cidades oferecem atrações interessantes, sem gastar nada ou por um preço acessível. Planeie com antecedência. Plane suas atividades com antecedência para aproveitar descontos e promoções. Comprar ingressos para atrações turísticas ou passeios online pode render economias sustentáveis. Lembranças criativas. Em vez de gastar muito em lembranças caras, opte por itens locais autênticos, como artesanato, que podem ser mais significativo e econômico. Esteja aberto à alternativa. Esteja disposto a ajudar seu itinerário
e fazer escolhas flexíveis. Às vezes, as melhores experiências podem acontecer de forma improvisada e inesperada. Planear as férias memoráveis sem gastar muito requer criatividade, pesquisa e um planeamento cuidadoso. Lembre-se de que a verdadeira essência das férias está nas experiências vividas e nas memórias criadas, não na quantidade de dinheiro gasto. Com essas dicas, você pode desfrutar de uma viagem inesquecível sem comprometer sua saúde financeira. Cuida de si, cuida do seu dinheiro. Consumo e Cidadania, um programa dedicado aos temas mais atuais sobre o consumo e exercício pleno da cidadania. Pronto, os gajos já se cá. Meu Deus, justo nessa altura ali, sim. O que é que me tem a fazer? Que toda essa crise nesse país, toda a esfetura de luz e água cortou como te liga a pagar. E nunca pagar renda de casa, comida para bem comprar. Que os materiais de escola que os meninos vão comprar. Para um O que é que não te fazer resolver essa iniciou em situação? junho deste ano e termina em maio de 2023. Durante este ano, a ADECO pretende, com este projeto, promover capacidades nas pessoas mais vulneráveis, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência, a lidar... Boa ideia, já estamos! Metido vai passar lá na ADECO, nesse gabinete de orientação financeira, e saber de maneira como também ficar a organizar tudo, minhas despesas, para poder resolver toda essa crise que já nunca te consegui. Boa tarde, comadre. Mano, eu vou para lá na Boa Vista. Está direito, e vocês lá? Não está direito, apesar dessa crise, mas está direito. Já mulher que sim, você tem que sair para ligar quase fim de mês. Tudo graças à ADECO, comadre. Desde que começou desses gabinetes de orientação financeira, um bairro para nos dar-me organizar o dinheiro, muito fazer orçamento familiar, e assim muito usar dinheiro com mais responsabilidade. Tenta poupar um bocadinho. A ser, mas então esse gabinete de orientação financeira é uma grande ajuda. Eu devia fazer um encontro, marcar mais e para eu aprender a gerir o dinheiro. Maneira que o custo de vida está corgrinho assim. Educação financeira é importante. Mas minta na bobista que é preciso ser sócio da ADECO. Não, isto é fazer atendimento online para pessoas do Chile. E gabinete financeira da ADECO agora é para todo consumidor. Sem falar daquele dinheirinho que estes dá a poupar. A eu poder associar e pagar aquele sem escudo para mês. Então também entrei em contato com a ADECO urgente para me marcar a sessão de orientação financeira, modo a mim, que a família de ser ajudado. E vou lá na casa, vou poder fazer o mesmo. Basta ligar ou mandar mensagem para o número 956 74 45, para e-mail informacão@adeco@gmail.com ou passar na ADECO de segunda a sexta, de 8 horas até 4 horas da tarde e fazer boa marcação. Não te esperar, boa presença no Gabinete de Orientação Financeira para um consumo mais sustentável. Qual o papel que nós, cidadãos comuns, temos que desempenhar rumo a um futuro sustentável? Este é o tema da rúbrica Consumo Consciente da semana com Kathleen Silva. Olá, olá, consumidor consciente. No mundo, nós estamos a consumir em grande escala e de forma irracional e desequilibrada a água, a energia e os alimentos. Com isso, nós estamos a gerar resíduos, a fome e a escassez de água. Nós devemos ter consciência desses impactos negativos no meio ambiente e parar e repensar os nossos hábitos, fazendo as mudanças de forma voluntária e individual necessárias para diminuir o impacto no futuro de forma a garantir a sustentabilidade no planeta. Portanto, hoje no Consumo Consciente queremos chamar a sua atenção, a atenção do ouvinte, da sociedade, para a reflexão sobre a importância e a necessidade de consumirmos bens e serviços de forma sustentável, respeitando o planeta. Para isso, é preciso que os consumidores estejam informados sobre os impactos que as suas escolhas podem causar ao meio ambiente. E é esse o nosso trabalho de hoje, informar-lhe sobre o papel do cidadão comum para um mundo sustentável. E para cuidar das nossas cidades de forma sustentável, economizar recursos naturais, financeiros e resistir ao consumo desenfreado, devemos prestar atenção aos nossos maus hábitos. Para isso, não podemos ter preguiça, ouvinte. Perceberemos que parte do que nós consumimos
pode não ser necessário. E mais, se lançarmos um olhar para toda a sociedade, nós veremos, para muitos, o nível de consumo ainda é inferior às suas necessidades básicas. Há, portanto, uma desigualdade social desmedida e o que excede para uns, falta para outros. Essa realidade nos faz refletir sobre o papel do cidadão, sobre o papel social e sobre a nossa contribuição para o ambiente. Sobre o que faremos para contribuir para uma sociedade mais saudável e sustentável, uma sociedade mais justa e equilibrada. Portanto, o ato de colaborarmos, por exemplo, com a manutenção da limpeza dos espaços públicos, se trata de consumirmos conscientemente os serviços públicos. Atitudes colaborativas e responsáveis fazem parte do rol de comportamento do consumo sustentável. Não se trata, portanto, apenas de reduzir o consumo, mas de ser solidário, de compartilhar, de colaborar, de lançar um olhar para toda a sociedade. Chegava a dar inveja, na altura do Mundial, o comportamento dos japoneses, evitando sujar o chão, limpando as arquibancadas dos estádios de futebol por onde passam, demonstrando cidadania, cooperação, respeito mútuo e para com os trabalhadores da limpeza. Não se trata, portanto, apenas de não deitar o lixo no chão, mas de se agachar e de apanhar o lixo deitado no chão por outro e deitá-lo no local adequado. Não se trata apenas de consumir o necessário, mas de dividir com quem não tem. Se trata de ser cidadão, de se praticar valores humanos. E ao consumir água engarrafada, por exemplo, podemos conservar a garrafinha de plástico para abastecer e reutilizá-la inúmeras vezes. Se priorizarmos as embalagens reutilizáveis e adquirirmos os produtos em avulso, nós estamos a estimular a indústria a desenvolver este processo de forma mais intensificada. São relativamente poucas as opções no mercado cabo-verdiano, nós sabemos, e entendemos que a caminhada ainda é longa. A embalagem de vidro, por exemplo, que é reciclável e pode ser reutilizada por cerca de 20 vezes, antes de se tornar resíduo, está a ir diretamente para o lixo na maioria das casas. Portanto, o consumo consciente depende de cada um de nós, da indústria, da legislação e da fiscalização para que cada segmento faça a sua parte. O incentivo ao uso de bens reutilizáveis, o não desperdício, o olhar sobre as necessidades dos outros, contribuindo na formação de cidadãos que vão além do consumo sustentável, que querem uma nova sociedade mais racional e igualitária. No entanto, para se chegar a esse estágio, o esforço deve ter início na infância. O papel da criança, em casa ou na sala de aula, cuidando desde muito cedo dos seus brinquedos, do material escolar, participando da organização e limpeza das mesas e dos espaços comuns, compartilhando materiais e brincadeiras, pode ser um bom início, um bom ponto de partida. E só assim seremos e criaremos consumidores conscientes. Então, consumidor, eu espero que as informações que eu aqui passei no consumo consciente tenham contribuído para você, ouvinte, refletir sobre os seus hábitos de consumo e tornar-se um consumidor consciente para que tenhamos todos um futuro próspero, sustentável e inclusivo. A ADECO está ao lado dos consumidores cabo-verdianos há 25 anos, informando, promovendo os seus direitos e legítimos interesses. Contudo, a causa da defesa dos direitos do consumidor deve ser de todos os consumidores. E você pode apoiar a ADECO nesta causa. Como? Associando-se. E para isso, saiba agora qual a importância de associar-se à ADECO. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão. Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde.
Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 7033, 973 3230, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Terminamos mais uma emissão de Informar o Consumidor. Agora é a vez de você fazer a sua parte, consumidor, como associante-se à ADECO. Ao associar à ADECO, não só garante uma entidade forte na defesa dos seus interesses, como também assegura para si uma série de vantagens exclusivas nos mais variados tipos de serviços que a associação oferece. Ao formalizar reclamação aqui na ADECO, tem direito a atendimento e aconselhamento jurídico. Se precisa de orientação financeira, também dispomos deste serviço, mediante o pagamento de uma cota mensal no valor de 100 escudos. Associe-se e saiba que outros benefícios os nossos associados têm direito. A ADECO está disponível para dúvidas ou reclamações através dos telefones da sede São Vicente 232 7033, telemóvel 973 3230 ou 527 3645. Praia 971 38 74, Sal 955 3302. Pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com ou site adeco.cv. Siga-nos no Facebook, Twitter, YouTube e agora no Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na TV Salomão e escute-nos nas 13 rádios parceiras. Nos despedimos deste lado em apresentação Simão Delgado e nos controles técnicos Aldair Donco. Voltamos na próxima semana. Até lá, seja um consumidor consciente e participativo.